pessoal, sejam bem-vindos aí para mais uma videoaula, né, da nossa disciplina de Química Geral. Hoje, então, nós vamos dar continuidade, né, a essa discussão sobre ligações químicas, né. Na última aula nós fechamos, né, as discussões envolvendo compostos iônicos, né, que é um dos modelos de ligações químicas, né, chamadas de ligações iônicas. E hoje nós vamos ver um outro tipo, né, um outro grupo de compostos, né, chamados de compostos moleculares. Antes de entrar nas ligações covalentes em si, né, em discutir as ligações covalentes, né, como que elas vão acontecer, vamos apenas falar um pouquinho, tá, do que são esses compostos moleculares, né, vou fazer uma apresentação aqui para vocês, né, de quem são, como descrevê-los, né, e como identificá-los, tá? Como já foi falado, né, então a grande maioria dos compostos na natureza, né, nenhum elemento químico, né, com exceção dos gases nobres, são encontrados na natureza de forma isolada, né, na forma que a gente pode chamar de monoatômico, tá? Monoatômico seria, por exemplo, eu tenho um átomo lá, né, na natureza, sozinho, tá? Sem estar interagindo com mais ninguém. Isso aqui seria um composto, uma espécie, né, monoatômica, né, ou seja, um átomo só. Então, somente os gases nobres, né, podem ser encontrados ainda dessa forma, né, gás nobre, os gases nobres, né. Já todos os outros elementos químicos vão ser sempre encontrados, né, sempre interagindo com outros elementos. Tanto é que, por exemplo, se a gente pegar alguns ametais, né, a grande maioria dos ametais, eles vão ser encontrados grande maioria não, mas bastante deles vão ser encontrados na natureza na forma diatômica, né? Ou seja, em forma de moléculas, né, com dois átomos, formando ali uma ligação covalente entre eles, tá? Ou seja, formando uma molécula, né, uma molécula com dois átomos. Aqui estão alguns exemplos, né? Então, o hidrogênio, né, encontrado na natureza como H2, o nitrogênio como N2, oxigênio como O2, o flúor, né, como F2, o cloreto, o gás cloro, né, como Cl2, o bromo. O bromo é a única exceção, tá, que ele é encontrado na natureza, na verdade, na forma líquida, né. Eu tenho bromo líquido, tá, em condições ambientes, né. E o iodo, que é encontrado na forma sólida, tá. Só um minutinho. Então, retomando, né? Então, assim, os ametais, né, vão ter essa tendência, tá, de ser encontrados em forma de moléculas, né, diatômicas. E aí, a maioria dos gases gasosos. Então, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e flúor, né? Na verdade, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e os halogênios, né? Sempre na forma aí diatômica. Lembrando que no caso do oxigênio, ele ainda pode ser encontrado, né, também no estado gasoso, na forma de O3, tá? É uma outra molécula, só que agora essa molécula com 3 átomos de oxigênio, e por isso recebe outro nome, né? Esse aqui é o ozônio. Apesar dos dois, tanto o gás oxigênio quanto o ozônio, serem formados basicamente pelo mesmo elemento químico, as propriedades deles são bem diferentes, né? O gás oxigênio é essencial para que a gente possa existir vida, né? Para que a gente possa respirar. O ozônio já é tóxico. O oxigênio não tem cheiro, o ozônio já tem um cheiro bastante forte, tá? Eles são o que nós chamamos de formas alotrópicas do oxigênio. Sempre que eu tenho substâncias diferentes constituídas pelo mesmo elemento químico, essas substâncias, né, são identificadas como formas alotrópicas daquele elemento químico. Né? Isso não é apenas para o oxigênio. Isso vai acontecer com outras substâncias também, como por exemplo o carbono. Né? O carbono ele pode ser encontrado na forma de carvão e na forma de diamante, né? Ou ainda na forma grafite. Tudo isso aqui são só carbonos nessa composição, mas são formas alotrópicas diferentes, têm uma conformação estrutural diferente, o que dá a eles propriedades diferentes também. Com exceção dessas moléculas diatômicas, né, nós vamos ter então também o que nós chamamos de compostos moleculares. Compostos moleculares é quando eu tenho átomos, elementos diferentes, formando uma determinada molécula. Aqui eu trouxe apenas dois exemplos, tá? Aqui, que é a água, né? A própria molécula da água, que é formada por hidrogênio e oxigênio, e a glicose, que é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio.
Então são dois exemplos de compostos moleculares, né? Aqui eu só trouxe para confrontar, né? O ozônio, aqui é o que eu tinha dito o exemplo dele, aqui para poder mostrar uma diferença, né? Então assim, para poder chamar a atenção de vocês, então, que isso é bem diferente do sal de cozinha. O sal de cozinha ele não forma esse tipo de estrutura, né? Ele não vai formar uma molécula NaCl, como nós vimos nas aulas anteriores, né? Então isso aqui não acontece. Então daí a gente já vê que é muito diferente a forma de agrupar, vamos falar assim, né? Ou de interagir entre esses dois tipos de compostos, né? Entre esses compostos, então, que nós vamos chamar de compostos moleculares, nós temos formações de estruturas chamadas de moléculas, enquanto os compostos iônicos nós não temos essas estruturas, né, que nós chamamos de moléculas, tá? Compostos moleculares então vão ser formados basicamente por ametais, né? E lembrando que os compostos iônicos eram sempre metal, né, mais um ametal, tá? Aqui eu só tenho ametais e hidrogênio, né? Porque hidrogênio não é necessariamente um ametal, tá? Mas a gente vai considerar como se fosse aqui nas nossas discussões. Eu tenho aí algumas formas, né, também de descrever, de representar esses compostos moleculares. Uma delas são as fórmulas moleculares, né, como o próprio nome já fala, né, ou seja, a fórmula daquela molécula, a fórmula química daquela molécula. A fórmula química da molécula é igual está aqui, né, O2, O3, né, Cl2, H2O, O3, C6H2O6, né, aqui está pequenininho, eu vou escrever um pouco maior, né, C6H12O6, tá? Isso aqui são fórmulas moleculares. Essas fórmulas moleculares, elas representam os elementos químicos que constituem essa determinada substância ou esse determinado composto e a quantidade de cada elemento químico dentro da estrutura, dentro dessa molécula. Então é literalmente a formação dessa molécula, né? O que tem nessa molécula e o quanto que tem de cada elemento químico naquela respectiva molécula. Então acaba dando uma proporcionalidade dentro da molécula também dos elementos químicos, né? Então aqui, por exemplo, a glicose, ela é formada, né, por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 de oxigênio. No entanto, observem que na fórmula molecular não está representado a forma com que esses átomos estão ligados um ao outro, né? Ou o tipo de ligação covalente que está acontecendo, que nós vamos ver daqui a pouco que tem mais de um tipo de ligação covalente. Aqui apenas diz quais são os elementos químicos que compõem essa molécula e quantos de cada átomo que eu tenho, né, para poder formar aquela molécula. Tá? Eu não mostro aqui não está mostrando se o carbono está ligado ao hidrogênio, se está ligado ao oxigênio, quem está ligado a quem, né? O que mostra como estão ligados e qual o tipo de ligação que está acontecendo é a fórmula estrutural. Então a fórmula estrutural, que já é essa forma de representar aqui, né, que está nessa figura aqui, ela já me mostra, tá vendo? Eu já sei, aqui eu consigo ver que eu tenho, aqui nesse exemplo aqui, tá? Esse aqui é o composto que a gente chama de metanol, né? Que é um álcool, tá? O álcool metílico, da mesma família, né? Daquele álcool que a gente utiliza como combustível e em bebidas alcoólicas, mas aqui no caso é metanol, tá? Porque é um carbono só. No caso do etanol, são 2 carbonos. Então repare que aqui na fórmula estrutural já me mostra, eu tenho um carbono ligado a um oxigênio que está ligado a um hidrogênio, e esse mesmo carbono que estava ligado ao oxigênio também está ligado a outros 3 hidrogênios. Tudo isso aqui por ligações simples, né? Além disso, né, nós podemos utilizar também, né, lançar mão aí também das estruturas de Lewis para poder representar os compostos moleculares. Nós já tínhamos dito, né, conversado um pouco sobre estruturas de Lewis lá em compostos iônicos, né? Vamos lembrar que estruturas de Lewis é quando eu represento meus elementos químicos e os elétrons de valência ao redor dele, né? Em forma de ponto. Então, quando eu faço esse tipo de representação, estou fazendo os símbolos de Lewis, por exemplo, aqui, né, o símbolo de Lewis do oxigênio, né, os símbolos de Lewis do hidrogênio e assim por diante. Então, eu posso utilizar essa mesma forma de representação para representar um composto covalente, um composto molecular, tá? Representando sempre, no entanto, agora repare que no caso da estrutura de Lewis para compostos moleculares, eu sempre vou ter que ter no mínimo, um par de elétrons, né, entre os 2 elementos químicos. Que isso aqui é o que vai simbolizar, então, a nossa ligação covalente. Ligação covalente.
Vamos lembrar que lá no caso dos compostos iônicos, a gente formava íons, né? Então tinha um íon Na+, mais um íon cloreto, e aí eu tinha uma atração eletrostática entre eles que formava o NaCl. Então aqui no caso dos compostos iônicos, eu não tinha, por exemplo, o compartilhamento de elétrons, né? A ligação química do composto iônico não é formada por elétrons, é formada na verdade pelos íons, né? Eu não tenho elétrons envolvidos na ligação em si. Eu tenho apenas a atração eletrostática entre elas. Por isso que a ligação covalente, a ligação iônica, a gente poderia dizer também que ela é uma ligação não direcional. O que significa não ser direcional? Significa que ela não tem uma direção específica, né? Os íons vão atrair de todos os lados, né? Vai ter, igual eu mostrei para vocês lá nos compostos iônicos, né? Ou seja, ela é um tipo de interação não direcional, né? Os íons se aglomeram ali para poder formar aquele composto iônico, diferente da ligação covalente. A ligação covalente, então, ela vai ser uma interação entre os elementos químicos a partir de compartilhamento de elétrons, em que esses pares de elétrons, a princípio, vão estar aqui entre os dois átomos, entre os dois elementos, tá? Sendo assim, a ligação covalente, então, é uma ligação, uma interação já do tipo direcional. Direcional. Ou seja, ela possui uma direção e um sentido, né? Essa ligação covalente ela está acontecendo entre esse oxigênio e esse hidrogênio. Essa outra ligação covalente acontece entre esse oxigênio e entre esse hidrogênio. E pronto, né? Tá feito aí as duas ligações covalentes. Então, isso aqui é uma representação de uma estrutura de Lewis para tratar uma ligação covalente, né? A gente pode, né, modificar, alterar esse par de elétrons por um traço, né? Substituir esse par de elétrons da ligação covalente por traço. Nesse caso aqui seria o que a gente chamaria de fórmula estrutural. Não tem problema eu manter os pares de elétrons aqui, como estava na outra estrutura não, tá? Eu posso manter. Aqui embaixo eu tenho mais um exemplo, né? Repare que aqui agora o nitrogênio está fazendo ligações químicas com 3 hidrogênios, né? Repare sempre o par de elétrons aqui no espaço internuclear. Aqui os pares de elétrons substituídos, né, por traços. Aqui o nosso gás metano, né, CH4, o carbono, fazendo aqui 4 ligações. Uma ligação com cada um dos hidrogênios, aqui substituído também. Aqui novamente, lembrando que eu não preciso deixar, né, de representar aqui o par de elétrons, tá? Mas, inclusive, esse par de elétrons tem um nome diferenciado, né? Esse par de elétrons que não participa de uma ligação é chamado de par de elétrons isolados, tá? Então, esse par de elétron, que a gente chama de par de elétron isolado, é um par de elétron que não está participando de uma ligação química. Ele está apenas sobre o átomo de oxigênio. Esse aqui é apenas sobre o átomo de nitrogênio. O carbono aqui não tem par de elétrons isolados, né? Todos os elétrons deles estão participando de ligações químicas. Outra coisa que eu acho bastante interessante e importante, né, a gente discutir é que quando a gente apresenta uma ligação química, esse par de elétrons ele não deve ser circundado dessa forma como às vezes a gente representa, né, como a gente vê sendo representado. Porque esse par de elétrons ele não está isolado aqui no meio, né? Na verdade, é como se ele pertencesse tanto ao hidrogênio quanto ao oxigênio, dessa forma aqui. Então, na verdade, esse par de elétrons, repare, ele está sendo compartilhado pelo oxigênio e hidrogênio, e por isso está nesse espaço, né, internuclear, tá? Deixa eu só um minutinho. Inclusive, tá, uma das formas, por enquanto, né, que a gente pode utilizar para poder tentar identificar quantas ligações cada elemento que vai ter que fazer, é aplicar também a nossa regra do octeto, né? A regra do octeto. Nós vamos ver que essa regra do octeto vai sofrer muitas exceções, principalmente nos compostos moleculares. Mas, por enquanto, né, ela serve como um guia, né? Vamos lembrar que a regra do octeto ela é um guia, né, que nos ajuda. Então, por exemplo, o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. Logo, ele precisaria de mais 2 elétrons para alcançar esse octeto, ficar com 8 elétrons na última camada, né, na camada de valência. Como que ele pode alcançar esses 8 elétrons? Ele pode receber 2 elétrons, se tornando assim um íon, né, o íon óxido, ou pode, caso ele esteja interagindo com um elemento que tem uma energia de ionização alta, ele pode então compartilhar
um par de elétrons com esse outro elemento, com esses outros dois elementos, né, que no caso do hidrogênio. Nesse caso, ficando também com 8 elétrons na camada de valência. Sendo que dois desses elétrons, né, um de cada uma dessas ligações, é de cada um desses hidrogênios, tá? Então, ele não está ganhando elétrons, né? E nem está perdendo elétrons, estão compartilhando. É como se ele estivesse ganhando um pouco e perdendo ao mesmo tempo, né? Além disso, né, a gente precisa chamar atenção porque nem sempre vão ser compartilhados apenas um par de elétrons. Nós temos casos, sim, que são compartilhados apenas um par de elétrons, como estão aqui nesses compostos representados, né? E todos esses casos aqui que eu tenho apenas um par de elétrons sendo compartilhado, nós vamos chamar de ligação covalente simples. No entanto, nós temos alguns casos, como por exemplo no gás oxigênio, que são compartilhados mais de um par de elétrons. Quando a gente analisa a molécula, né, de O2, que são dois átomos de oxigênio, então cada um deles precisa de mais 2 elétrons para completar os seus octetos. Uma das formas disso acontecer é cada um deles compartilhar 2 elétrons com o outro. Quando eles fazem isso, reparem, né, que eles vão também completar os seus octetos. Só que agora, ao invés de um par de elétrons apenas, eu tenho 2 pares de elétrons entre os dois elementos, tá? Entre os dois átomos, né? Que eu poderia também simbolizar por 2 traços dessa forma. Quando isso acontece, nós chamamos de ligação covalente dupla, ok? Além da ligação covalente simples e da ligação covalente dupla, nós temos também casos, como é o caso, por exemplo, do gás nitrogênio, né, o N2, em que são 2 átomos de nitrogênio que estão fazendo interação um com o outro. E aí, se a gente lembrar, né, lá da estrutura do nitrogênio, vamos lembrar que ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. Então, se ele tem 5 elétrons na sua camada de valência, ele precisa de 3 elétrons para poder alcançar o octeto. Então, uma das formas que ele tem de fazer isso é compartilhar 3 elétrons com o outro elemento químico, nesse caso, o outro átomo de hidrogênio. Então, esse átomo aqui compartilha 3 elétrons com o segundo átomo de nitrogênio, cada um deles continua com um par de elétrons isolados, só que agora eles estão completando seu octeto, porque esses 6 elétrons que estão no espaço internuclear é como se estivesse sendo utilizado pelos 2 elementos químicos. Então, esses 6 elétrons, mais os 2 elétrons aqui do par isolado, eu tomo 8 elétrons, né? E aí eu mantenho a minha regra do octeto. Nesse caso aqui agora, reparem que eu não tenho então 1 e nem 2 pares de elétrons apenas, eu tenho 3 pares de elétrons sendo compartilhados, formando o que a gente chama de ligação covalente tripla, tá? Então aqui eu tenho ligação covalente simples, né, um par de elétrons, ligação covalente dupla, 2 pares de elétrons, ligação covalente ligação covalente tripla, 3 pares de elétrons sendo compartilhados. E aí nós vamos ver que esse é o número máximo, tá, de ligação covalente que nós podemos realizar entre 2 elementos químicos, que nós só vamos entender mais para frente na matéria o porquê, né? Por enquanto, apenas estou só apresentando para vocês, né, o que é um composto molecular, tá? A gente não está ainda explicando por que acontece, nem como que acontece, beleza? Pessoal, por hoje é só, né? Para esse vídeo é isso, e aí a gente continua então a discutir as ligações covalentes no próximo vídeo, beleza?